Oi, gente, tudo bom? Vem chegando, tá começando mais um Pode Dizer podcast. E o episódio de hoje tá com um astral maravilhoso, que a gente ama, um astral com muitas dicas culturais. A gente vai falar o que é que tá acontecendo nesse cenário cultural, não só em Fortaleza, no interior do estado. A gente vem para trazer realmente dicas maravilhosas para vocês aproveitarem cada vez mais os nossos espaços, né? Porque eles estão maravilhosos, estão precisando serem visitados por vocês. Então, vamos fazer esse convite. Quem vai nos ajudar hoje nessa conversa maravilhosa é Raquel Gadelha, que é diretora-presidente do Instituto Dragão do Mar, e Lenildo Gomes, diretor de Ação Cultural do Instituto Dragão do Mar. Palmas para vocês, muito obrigada, gente. Sejam bem-vindos. Primeiro, gostaria de agradecer a presença de vocês, que estão cheios de informações preciosas. Tudo bem, Raquel? Tudo bom? Tudo. A gente que agradece estar aqui, né, podendo falar para o povo do Ceará, do Brasil, da nossa arte, da nossa cultura, da força dos equipamentos, desse trabalho que a gente faz aqui, mês de férias, tanta coisa para apreciar, viver. Então, é uma alegria estar aqui com você, Alan. Coisa boa. E o trabalho tá grande por trás, né? Para trazer todas essas atrações. É, muita coisa, mas eu tenho dito que nos últimos meses o melhor lugar do Brasil é Fortaleza para se estar, porque eu acho que a gente tem hoje, agora principalmente nas férias, uma programação gigantesca de possibilidades, de equipamentos, de festivais, enfim, e muito diversa também. Você está falando isso, não é a primeira pessoa. Eu ouvi diversas vezes que atualmente, principalmente nessa época de festiva, de férias e tudo mais, Fortaleza é o melhor lugar do país para se estar. Vamos começar dizendo por quê? O que é que a gente tem de preparado aqui nessa cidade? O que é que a gente tem esperando? Principalmente vamos focar nas férias, né? Esperando aí para esse público tão diverso de adultos, crianças, né? Tá bem variado, né? Vamos começar. O que é que você acha da gente começar falando lá do museu que está com a exposição? O que é que você acha? Pois é, então é só fazer um preâmbulo, isso Sim, que o claro. Lenildo falou, de Fortaleza ser o melhor lugar, né? E aí eu digo também o Ceará em alguma medida, e é importante a gente saber que isso é uma construção. Então são assim 10 anos, no mínimo, de uma política cultural, investindo nos equipamentos, investindo nos artistas, investindo nessa infraestrutura, nesse suporte. Então isso que a gente está vivendo hoje é digamos assim, uma construção política, e é importante o cearense saber que hoje o Ceará, né, assim, ele é referência no Brasil inteiro. E as pessoas veem, assim, não só a política, mas a programação, a qualidade artística. Eu vou dar um exemplo, agora em dezembro a gente recebeu o MIC-BR, que é um grande festival de indústria criativa do MINC. E o show de abertura foi um show chamado Siriará. Isso para todo o público da Iberoamérica e do Brasil. E são vários artistas que se apresentaram lá, e foi assim uma explosão de arte, de estética, de renovação e de qualidade, que as pessoas que estavam lá diziam assim, e os cearenses, que eu acho legal, é isso que você está falando também, os cearenses, o que são essas pessoas? E são pessoas que vieram das escolas de arte, da Porto Iracema, que vieram do Hub Cultural, que vieram de todos esses editais e tudo. Então, a gente está colhendo essa efervescência. E o Dragão do Mar, vindo aqui para a tua pergunta, o Dragão do Mar também é um equipamento assim referencial, foi o primeiro equipamento de cultura grande aqui do estado do Ceará, primeiro que o IDM fez a gestão, e gerações e gerações passaram pelo Dragão do Mar, tem memórias, tem recordações, e passou momentos ápice, passou momentos mais difíceis também, como a gente viveu aí, né, depois da pandemia, o entorno e tudo. E ele volta agora, sim, né, com a praça reformada, com seus equipamentos explodindo de alegria, e essa exposição, que é a exposição Bloco do Prazer, que abriu em dezembro agora, e maravilhosa, celebrando a festa, a arte, a alegria do nosso povo, do Brasil. Assim, é uma exposição que teve em cartaz no MAR, que é o Museu do Rio, e veio para cá, mas veio para cá com a nossa cara, que é outro detalhe. Teve uma época que os artistas daqui tinham que sair para fora para poder viver. Hoje esses artistas vivem aqui, brilham aqui também, saem se quiserem. Então essa exposição, que é uma exposição que veio do Rio, se encontrou com a arte no Ceará, a cultura do Ceará,
E tá maravilhosa. E a gente convida as pessoas para irem para o Dragão do Mar, para reencontrar esse lugar, para reviver e para celebrar essa festa. E gigante, né? Eu É. tive na abertura, são 2 andares repletos de obras, esculturas, pinturas, instalações. De graça, gente. Que coisa, né, assim, convidativa. E tem uma coisa também que, assim, complementando o que a Raquel falou, Sim. quando ela fala assim do êxito dessa política pública de cultura, de formação em artes, e fora dos equipamentos culturais, a gente tem também a construção de uma rede de espaços que também recebe essa programação. E olha que coisa assim legal, assim, essa programação e uma parte desses artistas do teatro, da música, por exemplo, eles também são um resultado dessa política. E essa política, ela hoje, assim, quando você fica, por exemplo, imaginando isso que a Raquel fala do Ceará, ali você tem um encontro de gerações e uma diversidade que ela também é de estilos musicais e de forma de se pensar, por exemplo. Uma parte dessa criatividade, ela tem muito a ver com os territórios que começaram a ser assistidos, assim, sabe, com as políticas públicas voltadas para as periferias, para os artistas periféricos, para um processo de inclusão, por exemplo, de pessoas que até então e há algum tempo atrás não eram incluídas. Então, essa política, eu acho que esse convite para as pessoas a entenderem o que o Ceará hoje produz é também um reconhecimento de uma trajetória que vem sendo bem construída. É muito bacana você olhar, né? Na abertura da exposição Bloco do Prazer, as próprias pessoas do mar disseram, essa é a maior versão. Porque aqui no Ceará a gente tem um pouco disso também, né? A gente quer ser sempre. Ou a gente é o primeiro, ou a gente é o maior. É a primeira Secretaria de Cultura do Estado, de Cultura do Brasil, o IDM é a primeira. Eu não sabia. E o Ano Instituto que Dragão esse do ano, Mar, 60 anos. 60 anos em 2026. O Instituto Dragão do Mar é a primeira OS de cultura do Brasil. Então aqui, assim, O cearense. o cearense não está no mundo a passeio. É ousado. Tem um Mas trazendo pro nosso vocabulário, né? Demonstrado, né? ousadia e tudo mais. Claro. Mas eu acho que também uma coisa que é bacana, assim, só para as pessoas, que nem todo mundo domina, assim, essa, né, esse tipo, o Instituto Dragão do Mar e o Centro Dragão do Mar, porque o Instituto Dragão do Mar, ele é uma organização social que tem contratos de gestão com o governo do estado do Ceará para fazer a gestão de hoje 17 equipamentos entre cultura, meio ambiente e esporte, e mais alguns eventos, e mais o projeto vem para o parque. Então, o Instituto Dragão do Mar, que eu e a Raquel representamos, ele dá conta, ou tenta dar conta, e se propõe a dar conta de uma diversidade de equipamentos que, inclusive, é muito grande, que é a cara Pois é, dessa programação, no né? total, né, que vocês estavam falando. Eu acho que por conta do nome, é até legal a gente explicar, né? As pessoas acabam confundindo, acham que se tratam somente do dragão e tudo. Mas ele tem uma simbologia muito forte, como a gente estava falando, ele tá na memória afetiva. Eu estava conversando com uma pessoa que ele disse assim, o dragão, que a gente teve lá, né, fiz a cobertura na exposição, ele disse assim, o dragão faz parte da minha vida em todos os momentos. Quando eu era rebelde, queria fugir de casa, eu ia pro dragão. Aí quando eu comecei a despertar pra cultura, eu ia pro dragão. Hoje eu não saio de casa, mas eu vou no dragão ver como é que tá, ver a exposição e tudo mais. Então, muita gente tem histórias pra contar ali, né? Eu acho que por isso que ele tem essa força também. Além do espaço ser muito grande, tá num local estratégico de Fortaleza, né? Que fica perto da praia, mas fica perto do centro. Então, assim, ele tem isso, não tem? Vocês não percebem, Tem, não? sim. E é muito importante isso, como você falou, são várias gerações que viveram ali, por exemplo, o cinema no Dragão, porque passa um tipo de repertório que não está no circuito comercial, né? Verdade. Os shows, pessoas com memórias de shows no anfiteatro ou na Praça Verde, os encontros ali, tinha literatura. Então, assim, tem muita memória, muita geração que teve contato com a arte, com a cultura ali, e tem uma coisa, um espaço de afeto também, de encontro, né? Quantos namoros já começaram ou já terminaram ali, só o universo sabe. Mas tem também uma coisa que é importante, assim, que quem não trabalha na área da cultura, às vezes não tem a dimensão, é também um espaço de formação, de geração de profissionais. Então, ali, né, voltando aqui à exposição, muitas pessoas aprenderam
aprenderam a fazer curadoria, aprenderam a montar, O Bitu, aprenderam. tu O Bitu, entrou hoje, um dos maiores como curadores estagiário do da Brasil. curadoria hoje, É. né? Então, assim, fazer gestão, pensar programação, cinema, os shows, gerações e gerações de produtores, de trabalhadores, de artistas, de técnicos, artistas que começaram ali como público, chegando perto e hoje já apresentam seus repertórios. Então, é um espaço com muita importância, né? Sim. É o Dragão do Mar, o Centro Dragão do Mar, ele já é também digamos assim, um ícone de Fortaleza, né? Uma imagem referencial nossa. Bem cartão postal. E agora ele está voltando, né? Com a praça restaurada, com museus recuperados, com uma programação muito forte. E é importante a gente convocar a população para ir, para comparecer, para ocupar, porque o ciclo é completo quando as pessoas estão lá. E quando as pessoas estão lá, ele tem muita vida, É verdade. ele tem segurança, ele tem ativação, porque é nosso. Então, assim, eu entendo que o Estado faz uma parte, né? Que é prover, que é recuperar, que é oferecer, Precisa mas a aproveitar, população né? precisa fazer a parte dela, Também. que é nosso, isso aqui é nosso, isso aqui é nosso patrimônio, patrimônio material, mas nosso patrimônio afetivo, nosso patrimônio simbólico. E aí a gente fala em Dragão, mas a gente pode falar o que a gente chama hoje de Parque Dragão, porque ali naquela área você tem o Centro Dragão do Mar, você tem a Escola Porto Iracema, que é uma escola importantíssima, que recebe jovens artistas de todas as regiões do Ceará e dos bairros também. E alguns até de fora De do Ceará, fora, né? e que tem criado projetos incríveis, né, que se destaca no Brasil e até internacional. Em Cannes agora teve um filme, né, que foi fruto do trabalho da Porto Iracema, Hotel Destino, né? Motel de Chão. Cara, tá A gente tem o Hub, que é esse que faz conexões, que traz jovens artistas, que traz muita oficina. A gente tem a biblioteca, que é maravilhosa também, que é uma senhora, digamos, um equipamento antigo, É verdade. que veio renascido, tá lindo, com uma programação enorme para criança, para estudante, para todas as idades, para família, lançamento de livro. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Isso a gente está falando do Parque Dragão, a gente não está nem falando do São Luís, a gente não está falando de Teatro Teatro Alenquer, Não, do Centro Cultural Bom Jardim. Claro. Tem muita coisa acontecendo na cidade. Com certeza. Explicado isso, que é muito importante, né? Dizer que o Centro Cultural Dragão do Mar ele faz parte desse guarda-chuva, né? Que são vários outros equipamentos. Então, aproveitando para divulgar um pouco dessa programação e dessa diversidade, o que mais temos acontecendo em Fortaleza nesse cenário cultural? Olha, a Raquel lembrou bem, assim, além do próprio Dragão do Mar, do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, que aí tá nesse mês de janeiro com uma programação de férias, assim, absurdamente extensa, né? Então a gente tem ali, primeiro uma programação regular, e aí as pessoas que estiverem vendo, ouvindo, se devem acessar, evidentemente, as redes sociais, porque é muita coisa, é óbvio que eu não vou E conseguir a principal lembrar de tudo. informação hoje, né? Depois você vai logo. Instagram de cada um. O Instagram de cada um, ou então o Instagram do próprio Instituto Dragão do Mar, que faz uma compilação de todos. Entendi. Mas eu recomendo que, de fato, às vezes as pessoas, elas dizem assim, mas eu não consigo ter acesso. Então aconteceu uma coisa, eu descobri depois. Aí eu digo sempre o conselho que eu dou. Se você quer acessar a programação cultural, você tem que fazer um exercício. De vez em quando você tem que entrar no perfil do equipamento e curtir qualquer coisa. Porque se você não faz isso, Vítimas do algoritmo, né? não vai aparecer. É verdade. Então, hora eu mesmo fico, poxa, mas peraí, nunca mais apareceu nada aqui para mim da escola, por exemplo, de artes e ofício, vou dar um exemplo. Porque eu demorei um tempo para abrir, para dar uma curtida. Eu acho que esse é um exercício bacana. Então, por exemplo, o Centro Dragão do Mar, ele tem, agora acontecendo, a terça do teatro, a quinta com dança, a quarta das artes cênicas, do circo, por exemplo, e da performance. Ele tem a programação de música no anfiteatro. Ele tem uma programação extensa que ocupa, né, para a meninada que está de férias, assim, né? Tem o Fuxico no Dragão todos os domingos. Tem um planetário. Tem o planetário, né? Com uma programação tão planetária, gente. Por favor, assim, morador e moradora de Fortaleza, principalmente, se não conhecerem o planetário, hoje, a cidade de Fortaleza tem com certeza o melhor planetário do Brasil, com uma programação absurdamente espetacular. E muito bem cuidado. Aí nós temos, para além disso, o Teatro Zé de Alencar, com a sua programação
diversa de espetáculos teatrais. A gente tem nesse mês as séries cênicas, né? Então a gente, além de promover os grupos aqui da cidade, os grupos do estado, a gente também recebe espetáculos de outras cidades, de outros estados, né? De fora do Ceará, também o São Luís, e aí também faz música. Também tem uma programação de filmes, de cinema. O Cinema do Dragão, ele, desde dezembro, ele tem uma mostra que para mim, é o momento mais aguardado do cinema do Ceará, que chama Mostra Retrospectativa. Por que o nome? Porque ela faz uma retrospectiva de filmes que foram sucesso e que foram, principalmente de crítica, né? Não é uma preocupação com o cinema de mercado, mas filmes Sim. que se deram bem assim nesse aspecto ao longo do ano de 2025, mas a mostra se chama retrospectativa porque também exibe a expectativa do ano de 2026. Então, são filmes que vão Muito legal. estar em circuito, Muito legal. ainda vão entrar em circuito. Aí você tem, por exemplo, saindo aqui do Benfica, né, da Praia de Iracema, do centro, por exemplo, o Centro Cultural do Bom Jardim, que é um equipamento de periferia dentro do maior território periférico hoje de Fortaleza, que é o Grande Bom Jardim, com show, formação, programação para meninada assim toda, entendeu? É uma Essa é uma complexidade forma de muito não grande. esperar que a pessoa saia de onde está para que venha Exato. em busca da cultura. Muitas vezes as pessoas, a gente sabe, né? Muitas vezes as pessoas não têm ânimo, acesso e etc e tal. Não tem realmente um incentivo, mas quando tá ali nos arredores, né? E o Bom Jardim, ele é um capítulo à parte dessa política toda, que a gente hoje executa o IDM, uma política né, porque é pensado pela Secretaria de Cultura do Estado, pelo governo, que a gente chama cultura em rede, né? Porque é uma rede de equipamentos que se conecta. O Bom Jardim, ele é um capítulo à parte, porque ele também é uma escola, então ele tem uma escola de cultura e arte, e uma coisa que é interessante, porque ele é voltado para o território. É verdade. Então, hegemonicamente, a programação dele é com e para o território. E principalmente com, né? E aí são pessoas de lá, que tal hora, por exemplo, tem um grupo de teatro aqui da cidade que eu gosto muito, que é o Nós de Teatro, que ele é a cara, assim, ele é do território do Bom Jardim, né? Ele está ali entre o Maracanã e o Bom Jardim, mas ele cresceu ali, ele se formou ali dentro. Então, esse equipamento, para além da própria dimensão espacial do equipamento, ele conecta tudo que o território produz. Ele tem um programa de apoio ao espaço. Ele tem um programa de circulação daquilo que sai do Bom Jardim, que tal hora, evidentemente, está no Dragão do Mar, está no São Luís, não é isso? Tem uma coisa, isso que o Lenildo falou, que a gente está falando aqui no âmbito assim do Instituto Dragão do Mar, Secretaria da Cultura. Sim. Mas a própria Secretaria de Cultura de Fortaleza hoje está com um projeto e um olhar desse contato com a arte, com a cultura, de forma descentralizada em todos os territórios. Então, todo bairro, toda comunidade é produtora de cultura, de arte, e aí, assim, a ideia é que isso realmente se espraie, Chama digamos cultura assim, na calçada. cada vez mais. É. Mas eu vou lembrar aqui também, complementando aqui essas dicas culturais, os museus do Dragão do Mar estão com 2 exposições belíssimas. Porque aí você falando de geração, né? Muitas pessoas assistiram à exposição Vaqueiros. Então a gente Nesse lá. permanece, mas a gente está com essa, o Bloco do Prazer, e tem uma sobre quilombo, eu acho que é quilombolas, que também é maravilhosa, o dragão tá lindo. A gente tem no São Luís, em janeiro, o Férias no São Luís. Esse é muito legal. Que são cinemas, filmes gratuitos, assim, tem aquele a gente acho que criança, pelo menos eu vivi isso, aquela coisa, vamos para cinema, né, nas férias. Então, assim, só que é um pouco caro você ir para o cinema com família, com todo mundo. Então, o São Luís oferece de graça, e ele ser ali no centro, que é o coração, né, da cidade. Então, assim, vai fila de gente assistindo filmes de graça. E aí essa perspectiva de rede que o Lenildo falou é legal, porque a gente consegue, assim, desde ter um filme, digamos, cult, num Dragão do Mar, como ter esses filmes de iniciação, digamos, de amplo gosto no São Luís, e assim eles vão se comunicando, e o Estado, né, e a cultura vai se oferecendo a todas as pessoas. É isso, e não focar em um público específico, né? Exatamente. Tentar abranger realmente. Você falou aí de São Luís, que muita gente tem
Eu descobri esses dias que o primeiro cinema que eu fui na vida, quando eu era criança, assisti Poxa. Parque dos Dinossauros, foi o São Luís. E eu não sabia disso. Quase todo mundo tem essa memória. Não é? Quase todo mundo. E aí, olha, você vê como é E é um cinema de rua. Isso é É. muito importante. Ai, gente, mas a gente Que é entra ali e você é isso. transportado no negócio. E aí, o que é legal Não é tá no que shopping. a gente faz essa programação se alimentando dessa memória, como você falou do Sim. dragão, mas ao mesmo tempo reinventando essa memória o tempo todo. Então, muita geração de cearenses teve o primeiro contato com a arte, assim, com o cinema, Ah, e aí é um mundo simbólico, né, que se abre no São Luís. E hoje o São Luís, de outra maneira, continua cumprindo esse papel, porque ele tem um projeto até que foi homenageado agora na Assembleia, chamado Cinema na Escola, sim. que são vários alunos que vão lá, esses férias no São Luís, que oferece para os jovens hoje essa oportunidade que você teve quando você era criança, né? Eu me lembro quando o São Luís foi reinaugurado, tinha gente que dizia que fazia 20 anos que não ia no centro da cidade. Ah, no centro. No centro. E eu me lembro de jovens, na época, com 20 e poucos anos, que diziam que nunca tinham ido no centro da cidade. Jovens de Fortaleza. Então, assim, para você ver a força que Nossa. tem esses equipamentos culturais. Mas, assim, só também, não é só em Fortaleza. A gente tem o interior. A gente faz a gestão do complexo ambiental do Caldas, complexo ambiental do Horto, que são teleféricos. Barbalha e Juazeiro. Barbalha e Juazeiro, que são teleféricos, mas não é só um teleférico, você sobe e desce, que já é maravilhoso naquela floresta do Araripe, mas que trabalha a cultura local, os empreendedores locais, que tem programação. Você vai fazer uma visita num teleférico daquele, aí você vê, conhece a região, conhece a cultura. Então, assim, pais, mães, todo mundo, vamos fazer isso que o Lenildo disse, vamos pesquisar, vamos procurar, porque tem muita coisa. Tem Centro Cultural do Cariri, tem a Estação das Artes. Realmente a nossa cidade, o nosso estado está vivendo um bom momento, que é fruto de uma construção e tem tudo para continuar. Não, pode continuar. Não, amiga, então, ficava- aí, aproveitando essa lógica, a Raquel acabou de citar, por Ah. exemplo, a Estação das Artes, o Sim. Centro Cultural do Cariri, que são geridos por outro OS, que é o Instituto Mirante, mas dentro dessa lógica de rede, essas programações, elas se conectam. Por exemplo, final de novembro, por exemplo, a gente teve uma parceria comemorando o Dia Nacional do Samba, Sim. de um circuito de samba que começou no Teatro José de Alencar, que é gerido pelo IDM, e terminou na Estação das Artes, que é gerido pela outra OS. Sim. Então tem uma coisa também que é diferenciada aqui no Ceará, que as A conversa entre as instituições, sempre é né, permanente, integração. por exemplo. A Raquel lembrou bem aí eu vou lembrar de mais dois, para quem mora no Sertão Central, a Casa de Saberes Cego Aderaldo, que é em Quixadá, e a Casa de Antônio Conselheiro, que é em Quixeramobim, e o Centro Cultural do Cariri, evidentemente, que é gerido, fica no Crato, A Vila da Música. a Vila da Música, que também é no Crato, e aqui em Fortaleza, lembrar desses outros equipamentos, a Estação das Artes, dispensa apresentações, né? Que tem uma programação de férias também robusta, com muita coisa acontecendo, e aí lá você tem, ali né, na estação A Pinacoteca do Ceará, com exposições, saindo dali o Museu da Imagem do Som, então tudo isso, na verdade, para dizer que eu diria que 90% dessa programação, ela é absolutamente gratuita. Ou a preços bem acessíveis. então- Já ia falar, se não for. É. Olha, gente, eu tô liderando um movimento de pais e mães que precisam colocar seus filhos para fazerem atividades fora das telas. Então eu vou também pedir que vocês detalhem um pouquinho dessa atividade no Cocó, no Parque do Cocó na cidade, que eu acho que é a cara da criançada. Contato com a natureza, com o sol, de você ter aquela coisa de abertura ali. Vamos falar também dessa programação lá? É a última aventura nossa, né, Raquel? Essa O Instituto Dragão do Mar, sumiu o Ah, vincular. sim. o Instituto Dragão do Mar, ele é muito associado à cultura. Sim, E esse é o nosso DNA. certo. Então, tudo que a gente faz tem essa essência da cultura. Aí, nós começamos a trabalhar com a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, Sim. que a gente foi fazer a gestão desse complexo ambiental da Sabiaguaba, do Caldas e do Horto. E aí, é um centro, a gente meio que criou esse conceito, é um centro ambiental e cultural.
Então é muito legal. Eu trabalho com educação ambiental, com cultura, mas essa cultura, esse patrimônio material, imaterial, ambiental, então é muito legal. E agora a gente foi convidado para fazer o Vem pro Parque, que É um programa histórico, né? exatamente, o Parque Parque do do Cocó Cocó. é um lugar maravilhoso, porque amamos a praia, mas temos também muitas outras coisas. Então, o nosso parque é um patrimônio. E já existia uma programação lá, mas assim, mais de lazer, digamos assim. Então, quando o IDM chega, ele já chega trazendo essa pegada mais ambiental e cultural. E aí tem sido a coisa mais legal do mundo. A gente todo está começando sábado à tarde, com a programação, você assistir uns shows, assim, ali naquele anfiteatro, uma coisa bem legal. E nos domingos, muita atividade, e a gente começou a colocar programação cultural. Então tem teatro, tem shows, tem muita coisa. E é incrível. O Gilberto Gil, ele tinha uma frase, tem uma frase que para mim é referencial, que ele diz assim: o povo sabe do que gosta, mas gosta também do que não sabe. Olha, Então, assim, verdade. que é um pouco esse nosso trabalho. Quando a gente oferece, as pessoas gostam, então já está criando, já tem um lugarzinho, a gente começou a fazer naquele mesmo lugar, naquele mesmo horário, domingo, 10 horas, então já tem uma galera chegando. E você se sentar ali, tem uns E no cobertores, sábado, a que horas, né, Raquel? sábado à tarde E e domingo de manhã. domingo de manhã. Aí tem yoga, biodança, Isso, pra aí todo tem mundo. muita coisa assim, tem tai chi, É. tem várias coisas, tem atividades ambientais com as crianças, mas essa atividade cultural. E aí esse sentimento, esse pensamento de rede que ele falou, o que acontece em termos artísticos no Parque do Cocó não é a mesma coisa que acontece no Zé de Alencar ou no Dragão do Mar. Então cada um traduz, cada expressão artística traduz um pouco aquele Sim, lugar e né? aquele conceito. Legal. E a gente tem procurado. Mas eu me lembrei de um que a gente esqueceu. sim. O Teatro Carlos Câmara, É aberto em novembro. que inaugurou também, que é um teatro que já existia, o chamado Teatro da Insetur, fica ali em frente à Insetur, que foi inaugurado, reaberto também em novembro. Um teatrinho lindo, que a gestora de lá e a equipe está pensando numa programação maravilhosa, inclusive infantil, nos domingos de manhã. Então, assim, tem muitas residências, tem shows, é um lugar com 400 pessoas cabe, então é um tamanho ótimo. Dá para fazer temporada de artistas do Ceará, que a gente também precisa conhecer os artistas do Ceará e prestigiar. Ou seja, olha, se um pai, uma mãe ou um jovem, um idoso, quem quiser, faça isso que o Lenildo diz, procure, porque tem muita coisa para Pois fazer. tem outra dica aqui, que a gente esqueceu também. que é muito. Eita, oi. Não, mas você tá vendo e ouvindo. Não, aqui, hoje é uma revista É, eletrônica. Você tá vendo e ouvindo. Aí disse, não, mas eu não quero nada disso. Eu, na verdade, queria sair para comer. Aí tem outra dica. Ah, Gente, não deixem. Eu dificilmente Fortaleza tem um melhor pôr do sol do que o pôr do sol da Sabiaguaba. E na Sabiaguaba, nós fazemos a gestão de um equipamento que é o Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba. Ele fica ali de cara para o mangue, na frente das dunas da Sabiaguaba, e ele tem 17 ou 18, 17 quiosques que são especializados em frutos do mar, que são geridos por famílias tradicionais da Sabiaguaba. Então você vai para ali e tem música no final da tarde, então você pode ir para ali almoçar, ainda toma um banho, tomar né? um banho. Ia. É. Já me sinto lá. Não, gente, não, a Sabiaguaba, todas as pessoas que eu, assim, ultimamente que eu encontro, que não são daqui, eu recomendo. Se você quiser sair do circuito barraca de praia, tem barraca também, só que ela é um pouco diferente, porque você imagina, você tá ali comendo, ouvindo música, de frente para aquele mangue, para aquela floresta do ali Não, do. o visual é sensacional ali. E o pôr do sol. É lindo. E a gastronomia deles, eles foram também formados, além da agricultura tradicional, tiveram apoio da Escola de Gastronomia Social, que é outro equipamento que a gente faz a gestão. Então, para vocês terem ideia,
tudo isso que a gente falou, praticamente tem o IDM. É, gente, vocês Ali, me convenceram mais ainda que pensando. Fortaleza é o melhor lugar para estar no momento, viu? Gastando pouco, aproveitando as belezas naturais da nossa cidade. É. E é importante a gente frisar também que tudo isso, claro que ele ganha um calor maior nesse período de férias, porque, obviamente, a gente tem muitas pessoas sem trabalhar que precisam dessas atividades, mas vocês pensam também em atividades que se estendem o ano inteiro, né? São programações que não... A gente está falando das férias porque, enfim, é o período em que vivemos, mas são programações que foram pensadas para serem duradouras, né? Uma parte desses programas, por exemplo, eu estava falando lá do Dragão do Mar de novo, né? A terça do teatro, a quinta com dança, isso acontece o ano inteiro. Sim. Nas férias, o que acontece é porque isso eu acho que é um clima diferenciado, né? A palavra férias chega, os olhinhos brilham, né? É verdade. E aí essa programação, ela tem um acréscimo, de fato. Ela tem um plus, digamos assim. Até porque a gente sabe que a cidade recebe muita gente. E é legal que a gente receba bem e ofereça essas possibilidades todas. Sem falar, evidentemente, do melhor de tudo isso, que é o pré-carnaval, né? Que começa... Meu Deus, a gente vai só puxando, né? Não, e é já. Todas as quintas de janeiro, ele tá com o seu Chão da Praça, que aí é uma programação que agora, né, tradicionalmente é com o grupo Transacionais, mas que agora em janeiro é Transacionais sempre convidando alguém. E aí tem umas pessoas... Qual é o dia? Quinta. Toda quinta. Na Praça Verde. Gente, pré-carnaval é o que o pessoal fica esperando demais, né? Eu acho que das redes sociais é que o pessoal vai muito atrás, principalmente nesse período. E essa ampliação, né? Eu acho que traz uma força justamente para a gente mostrar o que é daqui e também trazer convidados e tudo mais, essas parcerias entre os festivais que esses equipamentos recebem, os grandes shows do Teatro de Alencar, do São Luís, do Dragão do Mar. Assim, a gente realmente, agora a gente teve o Encontro Mestres do Mundo em Quixadá, tem a Bienal do Livro, tem muita programação no Ceará. Tem uma coisa que eu me lembrei, isso que essa pergunta que você fez, de ser o ano todo, é importante também a população conhecer as escolas de arte e cultura que fazem parte da rede da secretaria. Né, o IDM faz a gestão de alguns, então tem no Bom Jardim, tem escola de teatro, de audiovisual, games, né, que é acessível, de teatro, né, e tem também, se a gente for a Vila da Música, que fica lá no Cariri, em Crato, tem uma escola de música maravilhosa, completamente gratuita. Tem a escola Porto, a escola de artes e ofícios, que também trabalha ali na Jacarecanga, que trabalha com técnicas de restauração, que aí abre uma nova vocação produtiva, os designers de joias. Então, tem muita gente que entrou nessa escola e hoje é um profissional que vive bem. A Escola Porto Iracema, que é uma escola de excelência em artes. O Teatro Zé de Alencar tem uma escola de teatro. O Hub Cultural, que trabalha muito com técnica, com trilhas, com gente que quer entrar no trabalho, ingressar. Então, assim, isso também acontece ao ano inteiro, são cursos gratuitos. Isso a gente não falou os da prefeitura, que tem a Vila das Artes, que o Lenildo pode falar. Um Centro Cultural Belchior, que fica ali na Praia dos Crush, de frente, gente. Então, as pessoas buscarem conhecer. Porque quem não quer, né, ter um filho, uma filha que tem uma boa escola, um jovem que aí entra nessa roda e enriquece toda essa cadeia produtiva e a nossa expressão. Então, assim, realmente o Ceará hoje é agente audiovisual. Agora, em dezembro, né, o governador enviou para a Assembleia Legislativa um decreto para ser aprovado pela Assembleia, criando a Empresa Cearense de Audiovisual. Então, que entra games. Então, é outra área de desenvolvimento, os filmes que a gente tem feito, entendeu? Tem muita coisa boa acontecendo e muito... onde a gente se mostra simbolicamente, mas onde a gente também encontra novas profissões. Não, porque ela quer puxar uma coisa, eu vou lembrando de que aí eu pensando assim, mas eu não quero sair de casa. Quero você vai dar onde?
Ficar em casa nas férias, pois aí tem que ter uma dica. Ah. Como o Ceará é ousado, ele tem uma plataforma de streaming própria, só com filmes cearenses, que é a Ceará Mais. Vai ser uma amostrada aí É. nesse caso. Aí você acessa a Ceará Mais e você vai assistir só filmes feitos no Ceará, longas e curtas. Como é que faz? Não baixa como loja. Ela é aquele tipo de. Tem um nome técnico. Ceará Mais. Mas é um tipo Com de. S. Não é um aplicativo que você baixa em loja. Você procura Ceará Mais com S. E aí ele abre no seu browser de navegação. É online na página. Mas assim, a Smart TV hoje você consegue abrir no browser da TV. Vai lá passo a passo. Aí você vai lá, Ceará Mais, no buscador, vai achar. Aí através dele você encontra a cartela, o cardápio. Hoje com mais de 100 filmes. Filmes clássicos, filmes clássicos, mas filmes feitos agora. Tudo gratuito. Não precisa pagar, viu? Todos cearenses, é? Tudo Todo grátis. Tudo cearense. Mira, S-I-A-R-A e o maisinho. Pois então já tá dada essa dica, gente. Agora deixa eu pedir uma coisa, assim. Vamos tirar um pouquinho de vocês do CNPJ, porque a gente fala de vidas reais, né? Assim, e vocês são pessoas que, além de trabalhar nessa questão da gestão, vocês são pessoas que vivem o que vocês estão oferecendo, né? Vocês têm a arte muito pulsante no visual de vocês, no falar de vocês, isso é muito claro. Agora, assim, de todas as dicas que vocês deram, eu quero saber de vocês dois, né? Que a gente fala das vidas reais. O que é que vocês mais curtem do que vocês oferecem para a população? Aí você vai criar. Quando você perguntar se você tem Do filho, né? um pai e uma mãe, diz qual é o seu filho favorito? Qual é aquele que você gosta mais? Não, assim, eu tenho uma coisa, eu tava no mês passado, né, teve o MIC BR, né, que é o Mercado das Indústrias Criativas, então a gente encontrou muitas pessoas de vários lugares do Brasil, do mundo, e são pessoas que circulam muito. Sim. E aí, em várias conversas, tem uma coisa que eu tenho falado muito, assim, que é uma outra vantagem, talvez, do Ceará, é que nós ocupamos esse cargo de gestão ou no lugar público ou na OS, mas antes e depois disso, a gente existe como pessoas que militam pela cultura, Uhum. sabe? Que lutam, que fazem. Por exemplo, Raquel é uma especialista em política cultural e gestão, com livros publicados. Eu tenho, quando posso e sobra tempo, também uma produção artística no campo da música experimental, enfim. Eu hoje, por exemplo, pela minha pesquisa, se hoje eu me interesso muito por qualquer forma de manifestação artística que seja disruptiva, ou seja, aquela que tem fugido de um determinado padrão que é imposto pelo mercado, pela indústria, assim. Porque tem uma moçada, e mais uma vez, assim, Fortaleza é uma cidade muito, muito, até às vezes estranha, inclusive. Lembro de uma conversa, uma vez eu estava com o Marcelo Genesi, o cantor, né? Ele foi para eu estava na época no Centro Cultural Belchior e estava tendo uma exposição em artes visuais de Fernando Catatal, Uhum. guitarrista, vocalista do Cidadão Instigado, mas que também trabalhava uma técnica muito interessante de pintura queimando a madeira. Então ele queima ao invés de usar a tinta. É uma técnica muito especial. Então, o Genesi estava aqui, foi lá, a gente se conheceu, bateu papo, foi depois, né, instigou a noite. E aí ele teve um momento que ele disse assim: Lenildo, vocês aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, vocês não têm a dimensão do que vocês são, do espírito aventureiro de vocês. Porque aqui vocês fazem o que querem. Vocês, às vezes, parece que não existe um mercado. Então, assim, primeiro você faz o que quer, primeiro você experimenta, depois você se preocupa se vai vender ou se não vai. Obviamente que quando não vende, dá ruim, né? Mas ele começou a falar isso e eu comecei muito, de lá para cá, já tem alguns anos, a começar muito a refletir sobre esse lugar, sabe, Raquel? Dessa cidade que me parece que ela alimenta o sonho do nordestino ou da nordestina que tem na aventura o seu cerne de sobrevivência. Porque aqui a gente improvisa. Olha, a gente recebe bem, a gente improvisa. Eu, por exemplo, que sou desse campo aí da música experimental, então, assim, quando eu consigo tocar, fazer alguma coisa, cara, se o som não tiver legal, não tem problema, vai sair do mesmo jeito. E aqui é um pouco isso, sabe? Aqui a gente tem uma capacidade, gente, de experimentar. Então, assim, eu E particularmente. de fazer dar certo, né? E dá. Eu, particularmente, hoje, além dos equipamentos que, né, que estão aí com políticas públicas, eu tenho me interessado porque não tem dinheiro.
que são as casas independentes, que são os artistas que não têm, por exemplo, um grande investimento de circulação, porque é aí um interesse próprio meu, esse é o meu lugar de pesquisa no campo das artes e como uma pessoa que procura criar também. Eu acho que nesse lugar tem uma resistência, e aí nós do IDM, a gente faz a gestão de um programa chamado TAC, Temporada de Arte Cearense, Alane, pessoas todas, que é justamente para fomentar a existência dos espaços independentes, porque são esses que vão poder dar vazão para aquela galera que está começando, para aquela galera que não necessariamente vai chegar no equipamento. O Sim. equipamento público, gente, não vai dar conta de tudo. É verdade. Então a gente precisa ter uma outra rede sendo criada. Mas assim, eu vou para tudo. Eu vou para a programação do Dragão, eu vou para o cinema pro filme do São Luís. É muito relativo. Você consome muito. Eu sou um consumidor de cultura e vou pro rolê underground na periferia para ver uma galera que o som tá ruim, o lugar é quente, é abafado. Mas Saúde é massa. Mas é porque isso me retroalimenta, entendeu? Eu não imagino que eu consiga pensar política cultural sem sim. estar na base, Ah. né? Eu chamo assim, no chão da fábrica. Sim, e é mesmo. É. É mesmo. É o chão da fábrica. E você, Maga? Eu e o Lenildo, a gente tem algumas diferenças e, ao mesmo tempo, essas diferenças nos complementam muito. Sim. E é bem legal essa sinergia que tem entre a gente. Eu tenho uma formação de antropologia, que aí comecei a trabalhar com antropologia visual, com multimeios, com produção, não sei o quê, e sempre gostei de uma produção mais ligada ao que aflora na sociedade, o que a gente aciona. Então, assim, participei de muitos projetos grandes aqui no Ceará, importantes. Tinha uma produtora com uma amiga que a gente criou o Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga. Então, assim, vi, assim, né, ali a vocação da cidade, o que mudou, inclusive, assim, no repertório musical de uma geração que cresceu, assim, tendo contato com muitos artistas e também cresceu numa excelência musical, né, os próprios artistas do Ceará. Então, assim, eu gosto muito de isso que a gente faz, o que aciona nas pessoas, o que aciona na sociedade, o que mobiliza, o que gera, sabe? Isso para mim é o meu. Eu não sou artista, então, mas assim, favorecer com que a arte e a cultura aconteçam, essas conexões e tudo, Também. é assim, para mim é uma alegria. E ao mesmo tempo eu gosto de estudar. Porque a gente, em 30 anos no Brasil, a gente viveu uma verdadeira revolução pelo sim e pelo não, porque a gente viu o surgimento do Ministério da Cultura, viu também o desmantelamento. Então, assim, esse trabalho do próprio Estado compreender a cultura, mas também a sociedade, aquilo que eu falei, abraçar, chegar. E aí, esse trabalho, assim, como é que a gente trabalha a institucionalidade, mas também abre espaço para esses novos, para essa geração. Como é que a gente cuida desses equipamentos públicos, mas esse nosso lugar de favorecer esses lugares alternativos, essa rede. Então, esse exercício de viver e, ao mesmo tempo, de estudar isso, que eu gosto muito de estudar também, é para a gente maravilhoso, porque acho que esse é o nosso, a gente, e aí somos também consumidores de cultura, então tem uma hora que trabalho e vida tá quase assim completamente entrelaçado, porque a gente trabalha muito, mas a gente ama, a gente se cansa também, às vezes não é fácil. Eu até falei nessa exposição, né, que esse nome, um projeto que o IDM fez chamado Nas Trincheiras da Alegria. Então, assim, a gente está nas trincheiras, porque num país como o Brasil, com tantas necessidades, às vezes as pessoas não percebem a força e a importância da arte e da cultura, mas é uma alegria, é uma festa. Não tem nada igual, né, Lenildo? Assim, todo dia é um dia, todo lugar é um lugar, a diversidade de pessoas, de coisas que a gente aciona e faz. Então é assim, é maravilhoso. A gente realmente tem muito a ver com a gente. Sim, E eu vou dizer uma coisa, Fortaleza, às vezes a gente não percebe, porque alguém pode estar pensando, mas eu não consumo nada de cultura. Todos os dias, em qualquer lugar do possível, mundo, gente. tem alguém tocando, por exemplo, música numa churrascaria ou num barzinho. Cara, ele está fazendo arte, está fazendo cultura. Às vezes ele nem sabe. Mas eu acho que essa relação, assim, da cultura que produz nas pessoas, assim, eu costumo acreditar, assim, tem dois vetores para mim
que um dia vão transformar a nossa sociedade naquilo que a gente espera dela, porque ela não é ainda a sociedade que a gente sonhou. Ela ainda mata, é uma sociedade que mata mulheres, que mata pessoas trans de uma forma, e ela é violenta com os jovens da periferia, ela é uma sociedade racista, ela é transfóbica. Tá aí, esse é o nosso mundo. Mas a cultura e a educação, principalmente quando elas É, se conectam, elas se produzem nas pessoas ou são capazes de produzir. Para mim, mais importante, sabe, por exemplo, de uma escola dessa de formação em arte, não é necessariamente, sabe, Helena, eu coordenei uma dessas escolas no tempo, a Vila das Artes. E eu sempre dizia isso, também vim da sociedade civil, né? E eu dizia, olha, a meninada que estava lá para fazer audiovisual. Para mim, assim, eu vou estar muito satisfeito. Não é se você vai sair de um curso aqui, vai ser o melhor diretor de fotografia ou o melhor roteirista, mas é se a tua passagem por aqui te produz uma mudança de visão de mundo, outras subjetividades. é, A arte, ela nos faz ver assim, porque outra coisa que eu gosto de dizer também, a arte ela tem uma vantagem enorme sobre a ciência, eu acho. E hoje, particularmente, eu prefiro a arte, inclusive. Não estou desmerecendo a ciência não, Sim. pelo contrário, mas assim, é porque o artista, ele não precisa esperar pelo paradigma ou pela comprovação. Enquanto a gente não imaginava a existência da inteligência artificial, olha, não era possível provar que ela existiria, na arte já estava lá. na literatura, Na no literatura, cinema, a literatura fantástica é, já dizia, um é, dia a sociedade vai ser controlada ou vai ter uma força muito grande nascido de uma inteligência é, que não é humana. Nenhum é, cientista podia dizer aquilo, porque não tinha dados. é. Então eu acho que essa conexão era muito bacana. E, Eu realmente e, imagino. e forma pessoas, né, Ó, Lenildo? Isso que você falou, assim, esse trabalho hoje, e principalmente como ele falou, cultura e educação, pode não ser um artista, mas vai ser um cidadão mais sensível, um político mais sensível, um empresário que sinta que cultura e arte Pessoa também, melhor, né? uma pessoa melhor, que outra é o pessoa, que a gente está precisando. outra, Estamos precisando de pessoas melhores, mais sensíveis, né? É verdade. Gente, meu Deus, a gente hoje destrinchou aqui de uma forma, assim, muito positiva o que a gente tem, né? Será que a gente está esquecendo de alguma coisa importante para a gente colocar aqui nessa mesa, para a gente não encerrar esse podcast devendo aí algum conteúdo interessante? Porque, assim, conversando agora, né? Como você disse, eu acho que, gente, voltando aqui para a dica do Lenildo, entre nas redes sociais. Eu vou fazer o seguinte: vou dar um trabalhinho para edição, vou colocar aqui nessa tela todos os equipamentos, certo, do IDM, para que vocês saibam quais são e, além disso, procurem as redes. Então, já dá aquela printada na tela, aí você já vai mandando. Segue lá, porque cada uma detalha, né, a sua programação, que, como eles bem colocaram aqui, 90%, digamos assim, de graça, e outras com preços bem acessíveis, entendeu? Então, realmente vale muito a pena essa busca nossa também, É. não esperar que o algoritmo nos entregue, né? Eu quero dar uma dica, assim, que às vezes Mais uma boa. às vezes a pessoa. Não, mas continuando a dica que o Sim, Leonido claro. deu. Às vezes a pessoa chega em casa cansada, uma semana cansada e tal, aí quer ficar em casa, né? O domingo, fim de semana, liga ali a televisão, aquela coisa. Mas assim, faça esse investimento. Vá a um teatro, vá a um cinema, vá a um show. Porque quando a gente chega, leve seus filhos para as pessoas, para esses meninos conhecerem, trazer outro repertório, sair do celular, sair daquela coisa que está ali, ouvir outras histórias, sabe? Assim, e a gente tem vivido assim, a gente tem assistido espetáculos aqui no Ceará que estão aqui, tanto feito por nós como vindos de fora, que sim, é uma coisa que o que provoca na gente, porque as pessoas falam assim, a economia gera recursos, gera economia, a cultura gera recursos e tal, beleza, mas o que ela às vezes provoca na gente, eu acho que todo mundo se lembra de alguma música que ouviu, ou de alguma coisa que a pessoa diz assim, é um encantamento, e a gente precisa disso. Então isso está a nosso alcance, sabe? Então dizer, gente, vá lá, faça. Lembra dessa frase do Gil? é, Você chega lá, você vê se que você. permita. Tem uma hora que você vê que você não pode mais viver sem isso, que isso faz parte da sua vida. O povo sabe do que gosta, mas gosta também do que não sabe. Então vá lá, procure, porque tem muita coisa que você ama e você não sabe que está aí a seu alcance. É isso, e você o que tem a nos dizer pra gente Eu tenho encerrar? uma última coisa, assim, Hã. porque
tem também, sabe, Ana, a gente tem um desafio hoje de que as pessoas compreendam que Fortaleza é uma cidade para ser habitada. E a ideia de habitação é rua, é praça. A Camila Rodrigues, que é a atual gestora do Centro Dragão do Mar, de Arte e Cultura, ela tem uma coisa que ela diz assim: o Dragão do Mar, ele é a rua. A imensa maioria das pessoas que historicamente frequentavam o Dragão do Mar, e eu espero que ele volte a ser esse lugar de encontros, não estava necessariamente no cinema ou no teatro, estava na praça, porque elas se encontravam ali. Elas saíam de algum lugar e ficavam lá, e eu me lembro de ter muito isso também, né? Era só hora de esperar amanhecer o dia para chegar o ônibus, o Corujão e voltar para casa. Então tem duas dicas assim, que toda essa programação que a Raquel fala, que a gente citou aqui, ela também é o molho de tudo isso, que é o nosso hoje compromisso de também criar um relacionamento com as pessoas em situação de rua que estão ali nos equipamentos, na praça, na frente do São Luís. Às vezes, alguém pode dizer assim, mas eu não vou para o Dragão do Mar, não vou para o São Luís porque tem aquelas pessoas ali. A violência não está ali. Ela está para além daquele lugar. Então, não são aquelas pessoas que vão criar a violência que nos impede de sair de casa. E ainda digo mais, a gente precisa ocupar a cidade, porque uma cidade ocupada é uma cidade menos violenta. Isso. Então, não são aquelas pessoas que estão em situação de rua porque elas são acolhidas, elas recebem um acompanhamento. Hoje, a nossa cultura, ela está recheada por uma lógica de cidadania cultural, porque, assim, né, nós chegamos, felizmente, num tempo onde entendemos que o São Luís e o TJA, o Dragão do Mar, por exemplo, não podem fingir que aquelas pessoas não estão ali. Pelo contrário, aquelas pessoas são parceiras, elas coabitam o mesmo lugar. E o sentido da existência da política cultural também é reconhecer a necessidade de olhar para cada uma delas. E elas cuidam Cuidam. desse patrimônio com a E a gente tem gente. que Elas cuidar delas respeitam o também. público, elas respeitam os espaços e a gente as respeita. Então é isso, a gente, Importante. dentro dessa coisa, a gente realmente dá um passo para sair dessa zona de conforto e olhar, é um convite para olhar além na arte, mas também na cidadania. É isso, gente. Eu acho que o trabalho está sendo feito, né? Eu acho que os frutos, eles são, assim, certos, né? Digamos assim. Já colhemos bastante coisas incríveis, né? E com esses investimentos, a tendência é colhermos ainda mais. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. A gente acabou de abrir aqui uma agenda cultural, né, para o ano inteiro de 2026. Eu tenho certeza que agora, quando vocês estiverem, ai meu Deus, o que é que eu quero fazer? Volta aqui para esse episódio que tem muita coisa. Que às vezes a gente esquece, gente, que tem. Vocês falando, é mesmo, tem isso, tem. Então, assim, eu acho que é isso, é relembrar, é deixar fresco na memória, é seguir, é buscar. Muito obrigada pela participação de vocês. Acho que foi maravilhosa essa troca. E eu acho que a gente vai seguir aí com muitas parcerias, trazendo muitas dicas de vocês. A gente que agradece, porque a gente precisa também de pessoas assim apaixonadas como você, de comunicadoras, porque é o nosso trabalho de fazer as pessoas conhecerem tudo verdade. isso. Foi maravilhosa. E é o que nos conecta, né, com as pessoas, é a comunicação, é ter a possibilidade, e é muito legal, muito obrigado também pelo espaço, porque e até pela condução também, não é sempre que a gente consegue falar tudo aquilo que a gente... O olho dela chega a brilhar. Sim. Aí a gente se animava mais a falar. É porque eu sou apaixonada por cultura também. É isso, gente. Se inscreve no canal, tá bom? Essa parte é muito importante. O YouTube precisa entender que você gostou. O Instagram precisa entender que você curtiu. Todas as redes sociais precisam dessa interação. Envia para outras pessoas que vão gostar de tudo que nós falamos aqui, tá bom? E a gente se encontra nos próximos episódios. O canal tá cheio de entrevista bacana, com muita gente, inclusive da cultura, né? Pessoas que estiveram com vocês em vários momentos, enfim. E a gente se encontra por aqui. Beijo, tchau, tchau.